e produzir o edital final da licitação, que dá início à fase competitiva da contratação. E nessa fase é importante saber que somente as empresas pré-qualificadas para participar do processo de diálogo estão permitidas para sua participação na fase de competição. Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Hoje estamos recebendo ela, que é advogada especialista em licitações e contratos e também secretária-geral da Comissão de Estudos de Licitações e Contratos da OAB do Sergipe. Seja muito bem-vinda e com o tema super especial, a professora Leilane Mello. Olá, tudo bom? Prazer, eu sou Lani Mello, advogada especialista em licitações e contratos, secretária-geral da Comissão de Estudos de Licitações e Contratos aqui da OAB de Sergipe, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre licitação. É isso aí. E com o tema que nós amamos por aqui, viu? Quero agradecer desde já a sua disponibilidade e eu amei o tema proposto aí por você, porque ele acabou ficando de lado aí, né? No começo bastante gente falava e agora esqueceram aí o nosso amigo. Então eu já vou transformar aqui numa pergunta, professora, para que você possa trazer cada vez mais conteúdo aqui para o nosso quadro, que é justamente o quê? O diálogo competitivo, a nova modalidade, né, da 14133. Professora, por favor, o espaço é todo seu. Obrigada, Ricardo. Vai ser um prazer dividir esse tema com vocês. Bom, de fato, ele tem sido um pouco esquecido, né, quando a gente fala sobre as inovações da Lei 14.133, né? A gente tem focado muito em planejamento, em escolha de fornecedor, e ainda não se sabe, ainda é um plano bem obscuro sobre o diálogo competitivo. Eu, particularmente, não vi no Brasil ainda essa modalidade sendo aplicada, muito embora a legislação já esteja vigente desde o ano passado, né? Desde de 2021. A gente tem mais um restinho de ano aí, 6 meses desse ano, mais 3 meses do ano que vem, para colocar toda a legislação vigente de forma exclusiva. Então, ainda é um plano, assim, que a gente nem sabe onde está pisando. E a verdade é que a gente também está muito temeroso sobre como isso vai se portar no Brasil, né? Como essa modalidade vai se portar no Brasil. Afinal de contas, é uma modalidade que derivou de licitações e modalidades de contratações europeias, que são pouco utilizadas, pelo menos em Portugal ela não é muito utilizada, mas não é que não se utilize, tá? Presta atenção, eu estou falando em pouca utilização. E aqui ela vai ser a inovação, a maior inovação da legislação. Ela é uma das modalidades mais demoradas, se o objetivo é contratar rapidamente algum serviço ou aquisição de algum produto, não é esse certamente o caminho. E ela tem alguns requisitos para ser utilizada, e me permita ler a legislação para que fique bem claro quais as modalidades onde ela será utilizada, né? Então, a gente só pode utilizar essa modalidade se envolver uma inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeitas, sem adaptações de soluções disponíveis no mercado, ou mesmo quando a impossibilidade do órgão em especificar tecnicamente com precisão suficiente, um termo de referência, para localizar a melhor solução para a contratação necessária. Então, de forma ampla e bem objetiva para trabalharmos, quando é que essa licitação, essa modalidade de licitação ela vai ser aplicada? Quando o agente da administração pública, o agente da administração pública não sabe qual o melhor caminho para se ter uma solução. O agente da administração pública, ele tem um problema, precisa de uma solução, porém ele não sabe qual é a solução, e ele precisa ouvir quem melhor entende do assunto, que é o fornecedor. Isso é de uma inovação
magnífica, porque a gente vai tratar agora a administração de uma forma mais dialogada, mais conversada com os fornecedores, o que até hoje tem um certo temor, porque, inclusive, os agentes públicos, eles têm receio de conversar com o fornecedor em razão da forma de fiscalização dos tribunais de contas, né, dos órgãos fiscalizadores. Então, hoje, se tem muito receio de falar com o fornecedor, que isso faz com que a administração deixe de ter soluções mais práticas, mais assertivas e mais corretas para determinadas situações. Né? Ela é uma licitação que tem fases diferenciadas, mas para melhor entendimento, o que eu sempre costumo dizer é que ela se assemelha, ainda que a gente considere todas as suas diferenças, e a primordial é que o diálogo competitivo é a fase externa de uma licitação, mas ela se assemelha muito com o procedimento de manifestação de interesse, que é um procedimento auxiliar, que se manteve, inclusive, na nova legislação, e que serve também para ouvir o fornecedor, né? Ele é muito utilizado na prévia de uma concessão, de uma parceria público-privada, e existe também um edital, um chamamento público, onde as empresas se manifestam e têm o direito, inclusive, de participar de um futuro procedimento de licitação para contratação. Né? A diferença é que, no processo de manifestação de interesse, a administração pública não tem a obrigação de fazer a licitação, mas tão somente um estudo. Ela pode, inclusive, engavetar esse estudo. A empresa que ganha a licitação, ela tem direito a ressarcimento, né, do projeto, caso não seja ela mesma a vencedora da licitação, e nada disso acontece no diálogo competitivo. Por quê? No diálogo competitivo, nós estamos falando da fase interna. Ela começa com a fase externa, que é a produção de um edital com preceitos mínimos, ou seja, o problema já é posto e condições mínimas, inclusive de julgamento, são trazidos nesse edital. Ele é publicado, tem que ter um prazo mínimo de 45 dias para que as empresas apresentem suas propostas. E os diálogos são contínuos até que a administração pública acredite que já tenha a sua solução mais favorável para o seu projeto, para a sua necessidade. Então, existe essa fase onde podem ocorrer vários diálogos, de forma que chegue na solução mais bem aplicada para a administração pública, momento em que a administração pública vai declarar que se encerrou a fase do diálogo e produzir o edital final da licitação, que dá início à fase competitiva da contratação. E nessa fase é importante saber que somente as empresas pré-qualificadas para participar do processo de diálogo estão permitidas para sua participação na fase de competição. Nesta lei, nesta modalidade, não se fala sobre ressarcimento, essa é uma das diferenças com o PMI, mas é uma grande vantagem para a administração pública. Eu vou escutar agora quem melhor entende do assunto naquela situação em que eu estou passando. Estou falando aqui como se a administração pública fosse. E para o lado da advocacia, eu também acho super importante, afinal de contas, eu canso de ver empresas que têm grandes soluções, inovações tecnológicas, produtos diferenciados que podem gerar um custo reduzido para a administração pública. Eu sempre falo que a administração pública deveria pensar em melhor proposta e não em menor proposta, mas nem sempre essa é a necessidade, é o preceito legal, até porque se a gente comparar com as outras modalidades, tem que ser menor preço em algumas situações. Mas, nesse caso, na fase do diálogo, a gente vai escolher a melhor proposta. Na fase da competição, aí sim a gente pode escolher até menor preço de proposta. Mas sempre é importante que se tenha como preceito a impossibilidade de produzir o seu próprio edital com as especificações técnicas necessárias, com o conhecimento técnico necessário, e por isso a gente abre o diálogo.
Eu acho essa licitação, essa modalidade de licitação, deveras importante para a administração pública nesse momento, que muitas vezes precisa realmente entender o mercado, realmente entender aquela pessoa que melhor vai trazer uma solução. Então, essa fase que a gente encontra hoje de uma administração pública mais dialógica, como bem diz o meu professor Rony Charles, em seu livro, é bem importante, consideravelmente importante, e espero, né, que, inclusive, o Brasil saiba utilizar bem essa modalidade. Vale frisar que as reuniões, elas não são, assim, aleatórias, né, ela tem uma necessidade de seguir um rito, ser registrada em canais de gravação, de áudio, de vídeo, precisam ser registradas em atas, e no mesmo momento em que a administração pública conclui o seu processo de diálogo, quando ela diz que encontrou a sua solução mais viável, ela tem que juntar no processo todos os registros de áudio, de vídeo e de ata. Isso faz com que não gere até um receio. Eu li em alguns artigos que falam de cherry picking, que é escolher a melhor cereja do bolo, porque, de fato, essa escolha já conversada com um licitante, né, com um possível licitante, de um possível contratado, na verdade, ele já é licitante, pode gerar aquele receio de um direcionamento, de um privilégio. Então, para se evitar esse tipo de situação, que, como eu falei, chamam de cherry picking, ou seja, a escolha da cereja do bolo, a escolha da melhor cereja, é necessário que existam todos esses registros. E então, você deixa o processo transparente, claro e aberto para que todos possam avaliar. Vale considerar também que a administração pública ela não pode passar para outra empresa, dentro desse processo de diálogo, as informações trazidas, ainda mais se estiverem em caráter de sigilo de dados, né, de metodologia de aplicação, para outra empresa que possivelmente seja concorrente, né? Eu digo isso porque, como a gente tem a possibilidade de várias reuniões na fase de diálogo, e a gente vai eliminando propostas que não sejam as melhores para serem aplicadas para o projeto, eu não posso desconsiderar o caráter sigiloso de uma proposta de uma empresa. Como eu falei, essa licitação ela é utilizada para licitações onde envolvam possivelmente inovações também. E essas inovações merecem ser protegidas, afinal de contas, aquilo é o carro-chefe da empresa, da proposta que é trazida, é a metodologia dela aplicada, é o diferencial dessa empresa, e nada mais justo do que proteger. Então, eu não posso, enquanto administração pública, pegar não, essa aqui me serviu metade, então vou passar para a próxima empresa e a gente vai continuar o diálogo, mas eu já excluí aquela, passando todas as informações sigilosas ou não, mas se for sigiloso, eu quero dizer que o risco é muito maior, para outra empresa, né? E dessa forma a gente protege o direito à propriedade intelectual das empresas. Quando eu falo que é bem interessante esse diálogo, é porque a gente tem que trabalhar a legislação de uma forma conjunta. Eu não posso analisar somente a 14133, sem analisar a Lei Geral de Proteção de Dados, sem analisar a Lei de Propriedade Intelectual, né? Então, eu tenho que proteger todos os bens trazidos pela empresa. Todos os processos são sigilosos, tanto para a administração pública quanto para a empresa. E eu falo isso porque é uma preocupação que tem existido entre empresas que podem vir a participar desse tipo de processo, porque ela pode ter a sua metodologia tão específica, tão inovadora, simplesmente passar para outras empresas, né? E aí ela acaba perdendo para o mercado, porque ela entra no rito de uma competição e deixa de ter a sua cereja do bolo, que agora eu vou trazer de outra forma, com outro entendimento. É nesse sentido que a gente vai trabalhar com uma nova modalidade. Enquanto advogada, eu tenho alertado muito os meus clientes, né, empresas que fazem consultoria, que questionam sobre esse processo, para acabar com o receio, né, porque tudo que é novo realmente assusta, e essa é uma das modalidades que é nova, vai ser inaugurada aqui no Brasil, apesar da gente ter o espelho nas licitações europeias, no Brasil é tudo novo.
Isso aí. Professora, você nos deu uma grande aula e eu tenho que comentar aqui, né? Este aqui é o intuito, um dos principais intuitos deste quadro aqui, o principal objetivo é trazer aí as novas personalidades do mundo das licitações. E você fez isso muito bem, de verdade, porque às vezes a gente fica muito preso, né? Nos grandes nomes, ou melhor, nas pessoas que a gente acaba conhecendo um pouco mais devido às redes sociais e tal. E você deu uma aula sobre diálogo competitivo. Pessoal, marquem aí este nome, ou melhor, sigam ela, ó, tá aparecendo aqui embaixo, lá no Instagram, ela distribui bastante conteúdo. Você bem mencionou aí, professor Rony Charles, já deixo aqui o meu abraço para ele também. É Não, eu bom. sou aluna dele, graças a Deus. Eu tenho ele como um dos mestres que eu gosto de seguir, gosto de ler bastante, não só ele, mas Marcos Alcântara, Marcelo Justin Filho. A gente nunca pode parar de estudar, né? Exatamente. Então, tem que continuar, que ler, que trocar experiência com os grupos de pessoas que trabalham com licitação do Brasil, é bem importante. E trazer um pouquinho, é claro que na dinâmica, no dia a dia, quando as coisas forem acontecendo aqui no Brasil, é que a gente vai poder avaliar melhor se essa modalidade se aplica bem aqui. Ainda é um chão inseguro, né? Onde a gente ainda está pisando com receio e é uma questão cultural. É muito difícil essa questão de licitação no Brasil, porque, como eu falei, não é às vezes só técnica, mas é uma questão muito cultural. As pessoas têm medo de entrar no processo de licitação, empresas têm medo, agentes públicos que têm medo de tratar né, com fornecedor, então tem que ter esse cuidado macro. Exatamente. E referente ao professor Rony, ele acompanha aqui o nosso quadro, hein? Tenho certeza Ah, que coisa ele vai boa. ficar super feliz em ver você participando aqui também. E como você bem mencionou, realmente isso não é novidade, né? Já existe lá na Europa e a sua preocupação com relação à demora deste processo. Você que nos acompanha aqui, se de repente você tem uma opinião diferente, deseja debater aí com a professora, tá aqui embaixo, ó, o Instagram dela. Envie um Leilane Mello, licitações, espero poder tirar dúvidas, mudar de opinião quando preciso, não tem problema algum, e dividir conteúdo. Exatamente. Obrigado, viu, professora, por ter trazido assim de maneira a tão fácil o entendimento aí da forma como você colocou. Ficou fácil a compreensão. Muito obrigado pelo seu tempo. Já agradeço em nome de toda a família Forset e conversa de bastidores, né? Eu te espero para gravar em breve aqui dentro do estúdio aí. Em breve vocês vão ver aí mais uma vez a professora Leilane Mello aqui no nosso quadro. Professora, com as Muito feliz. reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professora? Obrigada, Ricardo.